Saudações alunos, aqui é o professor Mafez e nós vamos começar agora uma nova peça. Então vamos clicar em File Open, vamos selecionar a área de trabalho, pasta Shelling Ribs e selecionar a peça Shelling Ribs. Essa pasta aqui, essa peça aqui, ela vai começar, ela já tem um pré-formato. O autor já utilizou alguns recursos do SolidWorks para começar a fazer ela. E nós vamos dar continuidade aqui para ver novos comandos que nós vamos aprender nessa lição. Então, essa peça ela tem uma característica interessante, porque a princípio ela foi importada. Como que eu sei que a peça foi importada? Basta que eu, utilizando o recurso aqui de uma barrinha chamada Rollback, eu clico sobre ela e faço o retorno aqui das opções que foram utilizadas para criar essa peça. E este é a primeira formação dela após ela ter sido importada para o SolidWorks. Então, feito isso, se eu quiser identificar cada uma das suas entidades, eu clico aqui na Rollback e vou baixando as entidades aqui, ele vai me mostrando quem são elas. Então, esta Uppercut é esta peça aqui, Lower Cut é esta outra área aqui, e em seguida vem os arredondamentos e os furos. Mas antes disso, eu vou utilizar aqui um recurso para verificar a inclinação das paredes dessa peça. Para verificar se ela existe alguma inclinação positiva ou negativa. Para isso, existem aqui as barras, as guias que estão na Command Manager. E ao clicar com o botão direito, eu vou exibir uma chamada Mold Tools, que no meu caso já está sendo exibida. Eu vou então exibi-la, né, já está aqui. Vou clicar em Mold Tools e aqui eu vou ter uma ferramenta chamada Draft Analysis. Clicando sobre esta ferramenta, ele pede para mim um plano neutro. Eu vou selecionar aqui o plano neutro, essa face do desenho, do modelo 3D. Quando eu clicar nele, ele já vai fazer uma pequena análise para mim. Ele vai verificar para mim se ela tem um mínimo de 3 graus, que é o que o exercício pede. Se eu posso pôr mais ângulo aqui, ou menos ângulo aqui. Então eu vou trabalhar aqui com 3 graus e toda vez que a seta estiver voltada contrário da peça, significa que ele vai ficar se os ângulos estão em aberto, se todos os ângulos estão abrindo, e os que estão em amarelo significa que eles não estão. Mas não é para verificar ângulo aberto, e sim um ângulo fechado, então eu tenho que inverter essa seta clicando aqui neste recurso Reverse Direction. E agora eu consigo perceber isso, eu consigo perceber que existem aqui as áreas em que não tem a inclinação de 3 graus, que são as áreas em amarelo, e as áreas em verde já possuem. Quando você tem o recurso de Draft Analysis ativo, você consegue verificar, passando com o mouse por cima da peça, sobre a superfície dela, a angulação que se encontra naquele instante, aquele momento. Chegou naquele ponto de referência máximo que você determinou, ele mostra o ângulo. Então nós temos aqui o que tem antes de 3 graus e o que tem depois. E nas faces planas que estão em torno dela, todas quase estão aí de cor amarela. Então eu vou dar OK neste comando para que ele fique ativo. Ele vai aqui me mostrar essa informação. E voltando aqui em Features, eu vou ter o comando Draft. Clico no comando Draft, vou determinar aqui o mínimo, o ângulo que será inclinado, não o mínimo agora, mas sim o ângulo real que será inclinado às faces. Vou selecionar aqui o plano neutro e a partir do plano neutro selecionado eu vou selecionar as faces que sofrerão essa alteração. Lembrando que como eu quero fazer o ângulo para dentro, fechando a peça, a seta deve estar sentido peça. Então eu vou inverter aqui a seta e vou selecionar as seguintes faces. Esta face aqui, esta face aqui, esta face aqui, essas duas faces aqui, mais estas faces aqui e mais esta face aqui. Opa, selecionando ela de novo. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
faces selecionadas. 9, né? Temos um total aqui de 8, mas tem a face principal aqui de baixo que dá 9 faces. Feito isso, eu vou dar OK. E olha lá. Todas as faces agora estão com 3 graus, que era a área de inclinação necessária. Então, visualmente, se eu vier aqui no View Orientation e clicar, por exemplo, na face frontal, segurar a tecla Shift e dar um toque para a direita, eu consigo perceber essa inclinação feita nas paredes em que eu selecionei agora há pouco. Todas elas estão selecionadas e estão inclinadas. Feito isso, eu não vou mais utilizar o comando Draft Analysis. Então, eu vou vir aqui em Mold Tools e vou desligar o Draft Analysis. Pronto, ela vai voltar com a coloração normal dela. O ponto de origem está sendo exibido, eu vou ocultá-lo. Pronto, mas ele está aqui, ele nunca some. E agora eu vou deixar ela nesta posição. Estou clicando com a roldana do mouse para deixar ela nessa posição e aprender agora que existe um comando que permite eu criar a casca do objeto. Antes de criar a casca, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui todos os objetos que eu tinha ocultado com a rollback. Então eu vou clicar segurar e vou voltar todos eles. Pronto, volta-se os arredondamentos que estão à parte de baixo da peça e voltam também as furações. O comando utilizado para fazer casca no desenho, ele está aqui em Features e ele se chama Shell. Então eu vou clicar aqui no comando Shell. Aqui eu vou ter a espessura da casca, que é de 2 milímetros. E eu vou ter as faces que serão removidas, no caso esta, esta, esta e esta. Vou remover essas 4 faces. Feito isso, eu tenho até aqui mesmo o Show Preview, para verificar como vai ficar o meu objeto. Tá aqui. Ele me mostra aqui a casca que vai sobrar. Está aqui as medidas. Todas elas. E agora eu vou clicar em OK. Pronto. Está aqui feito a casca do meu desenho. Meu objeto está pronto. Feito. Apto a dar continuidade. E agora eu vou criar agora, né, um recurso interessante que é a criação de plano. Então, para criar plano no meu desenho para que eu possa dar continuidade, tá, eu necessito utilizar este recurso aqui chamado Reference Geometry, onde eu tenho aqui plano, eixo, sistema de coordenada, ponto e referência de montagem, de posicionamento para montagem. Então, nesse caso, eu vou utilizar as seguintes referências. Primeiro, em Standoffs, onde eu tenho as furações, eu vou clicar no sinal de mais e vou dar botão direito sobre o Sketch 3. Vou selecionar a opção Show. Ele vai mostrar para mim aqui os pontos que foram utilizados para marcar os furos, então as marcações dos furos. E feito isso, eu venho aqui em Reference Geometry e vou selecionar a opção Plane. Ao selecionar a opção Plane, o Solid me fala da primeira referência. A referência pode ser ponto, aresta, vértices, pode ser outros planos, outras faces do desenho. Então, neste caso, eu vou selecionar já um plano existente. Eu vou selecionar aqui o plano Top Plane e vou selecionar aqui a marcação do centro do furo. Feito isso, ele já me dá, a partir do plano Top, a marcação desse centro de furo e a distância determinada. Vou dar OK. Mantendo este plano selecionado, eu vou acessar a guia Sketch, comando Sketch. Agora eu vou entrar aqui em Normal Tool. Vou segurar a tecla Shift e vou dar um toque para a esquerda, para cima e para a esquerda. E agora eu vou dar um Zoom to Area bem nesta região aqui. Nesta região, estando editando esse plano dela, eu vou pegar o Line e vou traçar uma linha daqui até aqui. Essa linha ela só deve estar na vertical. Apesar de estar no plano horizontal aqui, ela está vertical devido ao tombamento. E com o Smart Dimension eu vou puxar essa única distância que eu quero, que é da superfície para dentro, a distância de 7. Feito isso, eu vou dar uma inclinação nessa peça. Vou ocultar esse plano 1 que eu não vou usar mais.
Ele não vai me dar a opção agora, não tem problema. E eu vou agora pegar aqui Features e selecionar a opção Rib. O Rib vai me criar uma nervura nesta área aqui. Então, somente com esta única linha, dada a distância da parte superior para baixo, eu vou colocar aqui espessura de 2. A opção que eu quero é Butt Sides, para que o 2 seja dividido 1 em 1. Vou marcar a opção Flip Material, para que ele vá para baixo. E vou colocar uma inclinação de 3 graus aqui de ângulo. Vou dar OK. E tá aí. Minha primeira nervura criada. Agora eu vou ocultar o plano. Botão direito. Hide. Pronto. As furações eu não vou usar mais como referência. Então aqui em Standoffs eu vou clicar no Sketch 3, botão direito. E vou selecionar a opção Hide também. Feito isso, eu vou agora aproximar a peça aqui. Vou lá no Reference Geometry, Plane. E vou dar um clique nesta face aqui, ó. Ele gera um plano para mim de distância, mas eu quero que esse plano seja baixo. Então, aqui First Reference Face, distância 2, com Flip para baixo, dentro da peça. Ok, mantenho ela selecionado o plano, Sketch, e vou entrar em Normal Tool. Vou aproximar com o Zoom to Area esta região aqui. Vou selecionar o comando Line e vou abrir aqui uma linha. Vou pegar daqui até embaixo, mais ou menos uma linha vertical de 20 e poucos. Com o Smart Dimension, eu vou dar a distância daqui até aqui e vou puxar 3 milímetros de distância. E o SolidWorks ele me possibilita também fazer múltiplas cópias. Eu consigo, por exemplo, utilizar aqui os comandos Linear Sketch Pattern e Circular Sketch Pattern, que são comandos para cópia linear e circular. Então, em cópia linear, como no 3D, eu vou primeiramente aqui em Entities to Pattern, selecionar a linha que será copiada. Em seguida, aqui, seguindo a orientação XY 2D, não 3D, eu tenho a distância em X, que é o que eu quero, que é 18. E o número de cópias, contando com a que já existe, que são 4. Então, total 4. Posso pôr aqui uma inclinação angular, alguma coisa do tipo, mas não é necessário nem fazer cópia no eixo Y. Vou dar OK. E agora eu vou utilizar aqui o comando Features, Rib. Vou dar uma inclinação aqui na peça, para que eu possa verificar que, neste caso aqui, ela também será Butt Sides de 2 milímetros. Aqui vai ser Normal to Sketch, a seta já está indicando para baixo, e angulação também de 3 graus. Tipo de deformidade, natural. Ok? E está aqui. Eu vou esconder o plano. E pronto. Peça acabada. Essa peça ela está pronta. E agora nós vamos partir para mais uma peça desta mesma lição. Então essa aqui vai entrar no modo isométrico. Vou dar um File Save nela. E agora um File New para começar uma nova peça. Esta nova peça ela é bem simples de ser feita, mas bastante interessante. Eu vou selecionar aqui o plano frontal. Vou entrar na guia Sketch, comando Sketch. Vou pegar o comando Line. Vou parar o mouse aqui, no ponto de origem. Vou dar um clique e vou puxar aqui uma linha de mais ou menos comprimento de 100. Pronto. Vou clicar, saio e volto. E vou abrir aqui um raio de mais ou menos, um raio de 7 aproximadamente. Clico, saio, volto. Vou abrir um outro arco aqui um pouquinho maior, mas de modo que as pontas aqui fiquem interligadas. Um raio um pouquinho maior, aqui um raio de 8 aproximadamente. Clico, saio, volto. E agora eu vou interligar aqui até o fim. As pontas se alinham, eu clico novamente. Vou dar um ESC. E agora eu faço uma sucessão de relacionamentos. Então eu vou pegar aqui o Other Relation. Vou dizer que esta ponta e esta ponta são verticalmente alinhadas. Este centro, esse ponto aqui, esse vértice e esse vértice também são verticalmente alinhados.
Esse vértice e esse vértice também são verticalmente alinhados. Vou dar OK. As linhas já estão horizontais. Os arcos já estão tangentes. E agora eu vou puxar as medidas deles. Então a primeira distância é daqui até aqui a ponta. O comprimento é de 100. Aqui é um raio de 10. Aqui é um raio de 5. E a distância entre esta linha e esta linha é 2 milímetros. Pronto. Está aqui a minha peça. O detalhe interessante é que dessa vez eu vou dar OK. Como nós acostumamos já criar algo, nós vamos dar OK, deixar o sketch aqui. E agora eu vou entrar no modo isométrico. Estando no modo isométrico, eu vou clicar aqui no Features, Reference Geometry, Plane, e vou selecionar ponta e linha. Ponta e linha, ele vai me dar um plano virado de frente aqui para a linha. Eu vou dar OK. E agora, mantendo essa seleção desse plano, eu vou entrar em Sketch, Sketch. E vou entrar aqui em Normal To. Vou puxar aqui a referência. E vou desenhar aqui, com o comando Circle aqui do lado, um círculo de raio mais ou menos de 3. Eu vou verificar aqui uma dimensão. A altura é de 3,5 com raio de 2,5. Então aqui é diâmetro de 5. Com o Smart Dimension eu vou puxar aqui essa distância daqui até aqui. Desta linha para esta parte inferior do arco, eu vou puxar aqui e dar OK. Porque eu vou selecionar aqui aquela história do Leaders e marcar aqui a máxima distância. E aqui eu vou puxar 3,5. Com o comando Trim, eu vou cortar esse pedaço aqui com o Trim to Closest. Vou traçar aqui uma center line. Daqui até embaixo o quadrante. E agora eu vou dar 2 toques à direita. Para mim poder selecionar este objeto aqui e movimentá-lo aqui. Pronto. Feito isso, ele está de frente para o corpo do objeto que eu tenho. Então, eu vou dar OK também nesse sketch. Vou tirar esse plano daqui, vou dar um hide nele. E agora eu tenho perfil e caminho. Features, Sweep Boss Base. E agora eu vou selecionar aqui no comando Sweep Perfil, Profile. E aqui em Path eu vou selecionar o caminho. Pronto. Vou dar OK. E aí eu tenho o corpo de uma trava, de uma cupilha, que também faz parte dessa lição, ferramenta de rastreio, que é o comando Sweep, que tem sua versão Boss Base e sua versão Sweep Cut. E é isso aí. Mais alguns novos comandos que nós aprendemos no SolidWorks hoje. Grato e até a próxima.